Olá, tudo bem? O programa de hoje fala sobre empreendedorismo. Cada vez mais cresce o número de jovens entre 18 e 34 anos que estão buscando abrir o próprio negócio. Aqui no Brasil, só no ano de 2017, o número desses empreendedores chegou a 15,7 milhões. Neste cenário, as mulheres representam a maioria, cerca de 52% dos novos negócios. Aos 25 anos de idade, ela abriu uma empresa e lançou uma marca de cosméticos veganos, com a palavra Arielle Morimoto. Qual a sua formação e sua trajetória acadêmica? Minha formação é em Ciência e Tecnologia pela Unifesp e eu me formei em 2014. E essa vontade de criar um negócio sempre existiu desde quando eu curtia maquiagem. Então, desde os 15 anos eu sempre sonhei em ter alguma coisa assim, mas nunca achei que fosse se tornar realidade. Então, foi uma coisa que começou a se tornar realidade ao longo da minha trajetória acadêmica, que eu fui percebendo aquela demanda do mercado e também a paixão que eu tinha pela parte científica da maquiagem. O que mais te incentivou para abrir o seu próprio negócio? Bom, o que mais me incentivou durante a trajetória acadêmica foi essa questão de não existir o que eu gostaria numa maquiagem, pelo menos no mercado nacional. Então, sempre que eu viajava ou depois que eu voltei do meu intercâmbio, durante a faculdade, eu percebi essa demanda, essa lacuna que tinha que ser preenchida e foi isso que me incentivou a buscar de uma forma muito incessante essa questão dos cosméticos no Brasil. Mas de alguma pessoa me incentivar mesmo foi a minha família e a minha irmã também, que foi que me trouxe para esse mundo do veganismo, da questão dos testes em animais e como que eu poderia incorporar isso nos cosméticos. Quando e por que você decidiu abrir sua própria empresa? Foi quando eu voltei do intercâmbio e a faculdade estava numa situação financeira de fomento do governo muito grave e eu me senti muito desmotivada para dar andamento à pesquisa e desenvolvimento e foi quando eu tive essa quebra de interesse com a faculdade, que depois que eu me formei eu continuei no curso de Engenharia de Materiais até o 4º ano e eu senti essa falta de alguma coisa, alguma pitada na minha vida que faltava para realmente completar aquele ciclo. Então foi quando eu decidi trancar a faculdade e também começar a pesquisar mais e eu fui direto do trancamento da faculdade para um curso de maquiagem. Então eu comecei a pesquisar, a sentir os produtos, o que eu precisava para começar a surgir a ideia da marca. O que foi o maior estopim da ideia da marca foi quando eu fui diagnosticada com psoríase e eu percebi que a alimentação, a mudança da minha alimentação para a alimentação vegana me ajudava muito. Então foi quando eu quis incorporar esse estilo de vida do veganismo, de não testar em animais ou não usufruir nada derivado de animais para a área cosmética. Então foi aí que eu comecei a juntar as pecinhas, o quebra-cabeça, para tornar esse sonho uma realidade. Como foi sua experiência de intercâmbio no exterior? O intercâmbio foi uma bolsa de estudos que eu ganhei da CAPES. Então eu fiquei um ano estudando nos Estados Unidos, o curso de Engenharia de Materiais. E foi assim, foi um divisor de águas na questão de quando eu voltasse para o Brasil, qual visão eu teria sobre o ensino aqui. Enquanto lá você tem a facilidade de equipamentos, de matéria-prima para você testar e ter essa pesquisa e desenvolvimento, aqui tinha ao mesmo tempo, só que não com tanta facilidade como eu tinha lá. E foi quando eu percebi essa visão pós-intercâmbio, que eu percebi que era possível sim montar uma marca e também me dar um pouco mais de segurança para correr atrás, né, de equipamentos, de estudos e
e toda essa maturidade científica e profissional que eu adquiri lá. Como foi o processo para a abertura da sua empresa? O processo começou primeiramente dentro do meu quarto, ali só pesquisando durante um ano praticamente, só levantando laboratórios que poderiam produzir minha maquiagem, ou laboratórios que aceitassem sugestões de formulações, ou que seguissem o mesmo caminho que eu queria seguir. E quando eu achei um laboratório que aceitasse o meu projeto, foi quando eu lancei para minha mãe a ideia, e ela me ajudou muito nessa questão burocrática. Ela é administradora, então ela me ajudou muito nessa questão de o que eu tinha que fazer, abrir empresa, CNPJ, que tipo de imposto que eu teria que pagar, quais são os custos que envolvem a produção de um cosmético, que eu só descobri no meio do caminho. E foi muito difícil aceitar isso, porque para mim era uma coisa, não, eu vou mandar produzir, é isso, vou gastar X e acabou. E foi uma coisa que eu tive que aprender e colocar o pé no chão, e minha mãe ajudou muito nessa questão, de que tem toda a questão burocrática e econômica envolvida num projeto grande assim, para ter essa responsabilidade financeira também para manter a empresa ao longo dos anos. Quais foram as maiores dificuldades na abertura da sua empresa? Inicialmente eu fiz tudo pesquisando, assim, sozinha, e depois, para tornar aquilo realidade, eu tive a ajuda da minha mãe para abrir a empresa, já que ela tinha experiência com isso. Então foi uma luta assim entre gerações para fazer isso acontecer. Então ela me ajudou muito nessa questão, como se fosse uma escola. Ao longo de todo o preparatório da abertura da empresa, ela foi me ensinando, me mostrando investimentos, o que eu poderia fazer, como era melhor abordar a questão dos produtos, que tipo de produto que era mais aceito. Ela me incentivou a fazer a pesquisa de mercado também, que é uma coisa muito importante nessa área. Então foram pequenas mudanças e aprendizados que eu tive durante essa trajetória, mas que fizeram toda a diferença. O que é o veganismo? O veganismo vai muito além da alimentação, que hoje em dia as pessoas falam, é vegano um prato, então significa que ele não tem nenhum derivado de animal, daquele laticínios, como queijo, iogurte, ou nenhum tipo de carne naquele prato. Mas o veganismo vai, como eu disse, vai muito além disso, é um estilo de vida, é uma escolha que você faz na sua rotina, que você substitui coisas que você não fazia ideia que testavam em animais ou que continham ingredientes animais. Então, os cosméticos veganos, portanto, partindo do estilo de vida do veganismo, ele também se baseia em não utilizar nenhum insumo de animal e também de não testar os produtos finais ou a matéria-prima em animais. Qual a diferença entre o cosmético vegano e o convencional? O cosmético vegano, muitas pessoas confundem, só porque é vegano é natural. Isso é uma confusão que foi gerada ultimamente na mídia, e um cosmético vegano ele pode ser sintético, pode ser também um cosmético convencional. No caso dos nossos produtos, eles são veganos, ou seja, não testam em animais e também não possuem ingredientes animais como lanolina, carmim, que é um pigmento de um inseto, cera de abelha, que é muito discutido entre os veganos, a questão de você deixar uma abelha tonta para tentar tirar o mel e também fazer a cera dela. Então você traz isso do estilo de vida para o cosmético, e quando o cosmético tem a formulação mais natural possível, aí que o cliente, o consumidor final, também vai encontrar um benefício muito maior, porque aquele cosmético vai ser livre de parabenos, fitalatos, triclosan e muitos outros ingredientes nocivos e que são comprovados que são nocivos para a nossa saúde.
Então, essa é a diferença entre o cosmético vegano e natural. Quais são as diferenças que o cosmético vegano apresenta? A pessoa que está acostumada, assim como eu estava acostumada a consumir cosméticos convencionais, quando eu comecei a fazer essa transição para o cosmético vegano e com a formulação mais natural possível, eu senti um pouco de... a fixação não é tanta quanto a dos cosméticos convencionais, por não conter alguns ingredientes que fariam com que essa formulação fosse durável durante ao longo do dia, que fosse à prova d'água, de chuva, de tudo mais. Então, é uma redescoberta que você faz quando você tem esses cosméticos naturais. Mas, hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue incorporar muitos ingredientes e processamentos químicos durante a produção do cosmético para que ele fique melhor, se não superior, assim, fique igual, se não superior à qualidade de um cosmético convencional. Então, por isso que eu também quis criar a marca com esse intuito de quebrar esse preconceito de que um cosmético vegano ou que seja um cosmético 100% natural não tem a mesma qualidade que um cosmético convencional. Como foi a experiência de criar uma marca de cosmético vegano? Depois que eu lancei a ideia no meu caderninho de anotações, de tudo como eu queria, como eu gostaria, que ingredientes eu queria incorporar numa formulação, aí começou a busca pelos laboratórios, pelas empresas que terceirizam a produção do cosmético. Então começaram as ligações, eu corri atrás, e a maior dificuldade foi que eu percebi, primeiro, era uma mulher ligando, era uma mulher de 25 anos, na época eu estava com 24, que quando eu estava montando a empresa, né? Com 24 anos ligando, perguntando, então, eu quero lançar minha marca de cosméticos, como eu faço? E eu não tinha noção nenhuma de como funcionava essa questão da terceirização. Eu sabia como funcionava o processo, por conta da minha formação acadêmica, de como produzia tudo, mas esse relacionamento entre cliente e indústria, eu não tinha noção nenhuma. Então, foi realmente ligando, assim, incansavelmente para laboratórios e era não podemos lhe atender, qual é o seu nome, qual o seu e-mail, a gente retorna e meses passavam e nada. Então, e até laboratórios de fora eu cogitei para também trazer para o mercado brasileiro, mas também é a mesma coisa. É uma menina ligando, é uma mulher ligando, como que ela quer abrir uma empresa, nem sei se ela vai ter o dinheiro para investir nessa área, ou até para manter a marca no mercado, o que não seria interessante para o laboratório. Até que teve um laboratório que finalmente abriu os ouvidos e deixou que eu explicasse o que eu queria para a marca, qual era a perspectiva que eu queria tomar do mercado, qual que era o intuito, qual que era aquela chave diferente do mercado que eu queria trazer, tanto do veganismo, de um produto vegano, né, também quanto do mercado natural, de uma formulação mais natural possível, mas também com uma qualidade muito melhor que o convencional. E foi quando o laboratório da Itália, que tem um laboratório aqui no Brasil também, aceitou o projeto e a gente começou a dar andamento finalmente nos produtos. Como foi a reação das pessoas sobre a sua ideia de empreendedorismo? Ai, você é louca. Nossa, que difícil. Ninguém, na verdade, até eu lançar alguma coisa e mostrar algum produto finalizado, todo mundo ficava nessa dúvida. Eu ouvia boatos assim, falando, mas é mais um curso que a Arielle está fazendo, é mais uma indecisão dela. Isso é difícil no mercado brasileiro, não vai dar em nada. E é o que realmente acontece com muitos empreendedores. As pessoas têm a ideia, começam a ideia e no meio se perdem no caminho, porque pela questão burocrática e também dos impostos aqui no Brasil,
é muito difícil você se manter firme até você lançar um produto, até você lançar uma marca, até você ter toda a infraestrutura que uma marca precisa. Então, foi muito difícil, assim, ouvir das pessoas, duvidando um pouco da nossa capacidade de conseguir, mas com pequenos passos a gente conseguiu criar toda a infraestrutura, tanto de logística, de embalagens, de processos da Anvisa, que você tem que regularizar, todos os cosméticos, cada um com a sua formulação, cada um com o seu processo, e cada processo você paga uma taxa, e são taxas, impostos e gastos inesperados e esperados que você tem que fazer também para criar uma empresa. É o site que você tem que fazer, não é só a viga da casa que você tem que fazer a parede, pintar, lixar. Então, essa visão que eu tenho da construção da empresa, realmente construir uma casa, e se você não tem essas vigas, essa base muito forte, que no caso foi a ajuda da experiência da minha mãe e da minha família também, sempre me colocando com o pé no chão, para saber que nem tudo era uma maravilha para investir no Brasil, mas que no final tudo dá certo, mas tem que ter muita persistência e calma e perseverança. Como foi o passo a passo da montagem do seu negócio? Tudo começou primeiramente com as cores que eu queria trazer para a marca, e o nome também, eu escolhi o meu nome para unir um pouco do meu lado brasileiro com o lado japonês da minha família, e também trazer um pouco da ciência e explicar por que eu queria unir a ciência com a natureza. Então, o logo, eu comecei a trabalhar com um designer para fazer o logo, mas a minha mão foi diretamente na escolha das cores e formulações. Foi quando eu falei para o técnico do laboratório na Itália, eu queria tal ingrediente com tal ingrediente, feito assim, com tal pigmentação, na verdade, qual textura que eu queria. E daí começou também a transparecer tudo isso para embalagem primária, secundária, eu fiz todas as artes das embalagens também. E na questão do site, toda a infraestrutura, toda a comunicação visual, eu fiz parte dessa formação também. Quais são as expectativas para o seu negócio? A situação atual da empresa é muito positiva, tendo em vista que a gente lançou a marca apenas em junho desse ano. Então, em menos de 6 meses, a gente já tem feira internacional, como a Indie Beauty Expo em Nova York, a gente já está com clientes e com essa demanda de produtos internacionais. E também a gente está com o projeto de lançar a loja física em tão pouco tempo, porque a gente sentiu essa demanda do mercado. As pessoas gostam de comprar um produto novo, que traz muita inovação, tanto da tecnologia, quanto de cores e texturas também no mercado dos cosméticos. Então, a gente sentiu essa demanda de criar um ponto físico, porque todo cliente, todo consumidor gosta de sentir na mão aquele produto que ele quer comprar. Então, até hoje, a gente tem mais de 40 produtos variados. A gente tem sombra, batom líquido, batom em bala, sombra líquida, máscara de cílios, máscara de sobrancelhas em várias cores. Então, a gente tem esses produtos todos na nossa linha e a gente está criando esses produtos, essas variações em pontos específicos do rosto, justamente para depois a gente lançar a linha skincare e de base corretivo, que também é um projeto muito grande que a gente tem que focar, porque o Brasil não adianta a gente lançar 4 cores de base e uma textura só. A gente tem um território muito grande, com temperaturas e umidades diferentes, e peles diferentes, e tons diferentes, e subtons, que as marcas têm que começar a prestar mais atenção. Então, a gente está protelando um pouquinho
para lançar esses tipos de produtos, justamente para quando lançar, ser um lançamento democrático e também que todo mundo tenha acesso à sua cor de base, à sua cor de corretivo. Quais são os planos da sua empresa para o futuro? Os planos para o futuro são justamente lançar no mercado internacional, como já lançamos, e expandir a nossa linha de produtos para a linha skincare, para a linha de base, corretivo, e lançar também produtos com a embalagem sustentável, que infelizmente para quem está começando a gente não teve esse fomento para conseguir um fornecedor com uma quantidade mínima, que também foi uma grande dificuldade que eu encontrei. Eu queria uma embalagem de batom, mas eu não tinha dinheiro para investir naquela embalagem. Então eu tive que trabalhar com o que existia dentro das minhas possibilidades para fazer isso acontecer. Então, primeiro eu foquei apenas no que está dentro da embalagem e agora os planos cada vez mais substituir essas embalagens e tornar a empresa como um todo mais sustentável. Que conselho você daria para quem quer abrir o próprio negócio? Bom, não desistam. Então, por mais que alguém fale para vocês, nossa, mas é muito difícil, realmente é uma jornada muito difícil, mas ninguém está ali com você, é só você e você ali tentando trazer alguma coisa do papel para a vida real. Então, confie no seu taco, seria a minha dica. E também aprenda com aqueles que você acha que você não saberia lidar na situação, que você acha que você saberia lidar muito bem sem eles. E é aí que entra o meu conselho, que geralmente são essas pessoas que vão te ajudar mais. Então, todo mundo que às vezes eu falei, não, eu não preciso da opinião dessa pessoa, eu não preciso da experiência dela, muito pelo contrário. Foi uma atitude, assim, quando eu percebi que quanto mais eu queria saber e quanto mais eu pesquisava, menos eu sabia de tudo, foi quando as coisas começaram a fluir. Porque foi quando eu abaixei a cabeça e falei, não, as coisas não são bem do jeito que eu quero. Então, ter esse choque, assim, de realidade, mas que isso passa. Isso é uma questão de aprendizado, de tempo e de maturidade. E que você só aprende com as pessoas que são mais maduras que você, que são mais experientes que você, por mais que eu tenha apenas agora 26 anos, que eu fiz aniversário mês passado, mas que eu consegui estar nessa posição que eu estou hoje, justamente por conta dessas pessoas que inicialmente eu falava que eu achava que eu não precisaria da ajuda, mas que eu precisei muito. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.